Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, quero deixar aqui uma palavra em Jó, capítulo de número 42, a partir do verso de número 7, o devocional da nossa reunião de oração, que diz assim, Jó 42, do 7 ao 10. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor diz também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos, eu aprendo aqui com este texto e com a vida de Jó, com essa história, né, da sua vida, que a oração ela nunca deve ser o último recurso em todos os momentos e principalmente nesses momentos de adversidade, de calamidade, pelo qual nós passamos e pelos quais nós estamos passando. Mas pelo contrário, né? Muito pelo contrário, deve ser o primeiro recurso. A primeira coisa a se fazer diante da adversidade, em todos os momentos, não só na adversidade, mas em todos os momentos, o primeiro recurso a nós buscarmos, a recorrermos, sem dúvida, é a oração. Felizmente, nós muitas das vezes deixamos por último. Procuramos primeiro os homens, procuramos muitas das vezes primeiro os recursos financeiros, físicos, materiais, pessoais, humanos, e muitas das vezes nós vamos nos valer da oração em último caso. Eu aprendo que é o contrário. Quando aqueles servos que sobreviveram das calamidades correram até Jó para dar a notícia, para informar ele o que tinha acontecido com seus filhos, com os seus animais, com os outros servos, né? A primeira coisa que Jó fez, depois de ouvir da boca daqueles servos sobreviventes toda a calamidade que lhe sobreviera, a primeira coisa que ele faz é se lançar em solo, se lançar no chão e se prostrar a Deus, adorar ao Senhor na beleza da sua santidade e bendizer o seu santo e poderoso nome. Diz a Bíblia que em tudo isso Jó não pecou. Eu aprendo, meus amados, que a primeira coisa que nós devemos fazer diante da calamidade, das catástrofes da vida, é orar, é buscar a Deus, é correr para aos pés do Senhor em oração, em súplica, em intercessão por nós, pelo que está acontecendo, pelo que está se passando por nós, se for conosco ou, no caso, se for com alguém, clamarmos e intercedermos por esta pessoa ou por esta família, enfim. Eu vejo que, trazendo aqui para os nossos dias e para essa situação nós estamos passando de uma forma geral,
eu vejo que esse vírus, essa pandemia, ela lança o mundo em uma crise sem precedentes, em uma crise inesperada, atípica, né? Mas também, por outro lado, ela nos coloca de joelhos, ela nos faz ir para a presença de Deus, ela nos desafia. Nós somos desafiados, estamos sendo desafiados por Deus nesse momento a recorrermos à oração, a recorrermos à presença do Senhor, a recorrermos à sua face. Nós não temos outra saída, meus irmãos, nós não temos o que fazer, para onde correr, a não ser para a presença de Deus, a não ser para a face de Deus. Né? O Senhor tem cobrado isso de mim e creio que Ele tem cobrado isso também de você, de nós, da sua igreja. É tempo de buscarmos a sua face, de clamarmos, de nos prostrarmos e buscarmos a Deus em oração. Então toda essa situação, ela lança sobre nós um sentimento de impotência. O que fazer? O que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer? O que é que os homens podem fazer diante de toda essa situação? Né? O que Jó podia fazer diante daquele quadro catastrófico, diante daquela calamidade, diante daquela notícia terrível que ele acabara de ouvir da boca dos seus servos sobreviventes? Seus filhos mortos, os seus animais foram roubados, suas ovelhas e uma parte dos servos foram queimados pelo fogo que caiu dos céus. O que fazer diante dessa situação? Ele então se vale de um dos recursos mais poderosos e mais eficazes que existe, que é a oração sincera, piedosa, reverente ao Deus soberano, que tudo pode, que tudo controla, que está no controle de tudo, no governo de tudo, né? Então a esse Deus ele recorre em adoração, bendizendo o seu santo nome, embora ele não entenda e não compreenda o porquê, ele não questiona, ele apenas glorifica a Deus, louva a Deus por sua soberania, bendiz o nome do Senhor, porque lá no fundo ele sabe a quem ele serve, ele conhece o poder de Deus, ele sabe que o Senhor está no controle de toda essa situação. Então, quando foi que a sorte de Jó foi mudada? Não foi quando ele estava reclamando da situação para os seus amigos, não foi enquanto ele exigia justiça diante dos seus amigos, não foi enquanto ele amaldiçoava o bando dos caldeus, né, que roubou os seus animais. Não foi enquanto ele estava se lamentando por causa da situação, ou murmurando, ou reclamando, nada disso. O texto ele é claro quando ele diz que a sorte de Jó foi mudada, a sua situação foi mudada enquanto ele orava, enquanto ele estava em oração pelos seus amigos, intercedendo, né? Porque o Senhor, que conhecia muito bem o seu servo e que ouviu dos seus lábios palavras de louvor, de bendizendo a Deus, então o Senhor não recebe as orações dos seus amigos, antes recebe a de Jó, porque Jó falou coisas que agradou a Deus. Ele, de uma forma geral, ele então honrou a sua fé a Deus, ele
bendisse, né, a glória e a honra do Deus Todo-Poderoso. Então o Senhor atende a sua oração. Ele ouve a oração de Jó. No momento então da oferta, no momento em que ele está intercedendo pelos seus amigos. Então eu aprendo que a nossa oração, ela não muda a Deus, porque Deus é imutável. Ela não muda os propósitos do Senhor, porque os seus propósitos não podem ser frustrados, como bem disse Jó, os seus planos não podem ser mudados. Ele não pode ser mudado, ele deixou claro na sua palavra. O profeta Malaquias fez questão de colocar esta palavra de Deus no capítulo 3, verso 6, quando o próprio Deus diz: eu sou o Senhor e não mudo. Tá? Então aprendemos pela palavra que ele é imutável quanto ao seu caráter, ele é imutável na sua essência, ele é imutável dos seus propósitos. Os planos de Deus não podem ser mudados, não podem ser alterados. A oração, ela é poderosa, ela é eficaz, mas não a esse ponto de mudar Deus e os seus propósitos. A oração, ela muda sim, mas a nós, ela nos muda, ela muda a nossa situação, ela tem o poder para mudar a nossa sorte, como aconteceu com Jó. Tá? Então eu gosto de uma citação do escritor C.S. Lewis, quando ele diz: Deus não precisa da minha oração, sou eu quem preciso dela. A oração muda principalmente a mim, minha visão de Deus, do próximo, das circunstâncias. Então, meus queridos, pegando esse gancho desta palavra, desta mensagem, eu convido você a orar mais por nós, a interceder mais por nós, nós enquanto comunidade local, enquanto igreja, a nós enquanto cidadãos, né, brasileiros. Então é um tempo de nós intercedermos mais, suplicarmos mais diante de Deus, por nossa comunidade, por nossos amigos, por nossos familiares, pelas pessoas que estão diante dessa situação calamitosa, né, vivenciando a doença de perto, a enfermidade de perto, a perca dos seus entes queridos bem de perto. Podemos imaginar e saber que não é fácil. Então só Deus para dar força, conforto, refrigério, né? E possa nos suster nesse momento com saúde, com sabedoria, para que sejamos boca de Deus, para que sejamos instrumentos do Senhor, para essas pessoas, levando sempre uma palavra cristã, bíblica, de fé, esperança em Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o controle de todas as coisas, o dom da vida, o poder também de dar e de tirar, e de fazer com que elas entendam que a morte não é o fim, muito pelo contrário, ela é o começo de uma vida plena, eterna e gloriosa com Deus. Ela pode ser, se assim essas pessoas se entregarem a Cristo Jesus. Vamos orar, gratos por esta palavra, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta palavra que o Senhor falou aos nossos corações. Creio que Tu tens nos despertado para uma vida de oração, de devoção, de súplica, de intercessão, Pai, diante do Senhor, pelos homens, pelas autoridades constituídas, pelos governos, Pai, pelas famílias, meu Deus, por cada morador da nossa cidade, município, da nossa nação, deste mundo, meu Deus, que eles tenham um encontro contigo, aqueles que ainda não tiveram, que esse momento seja oportuno para que a Tua palavra
traga transformação, libertação, salvação. Em nome de Jesus, que o Senhor seja glorificado mais e mais, Pai, em nossas vidas, no local em que nós estamos inseridos. Deus, de uma forma geral, que o Senhor possa, meu Pai, nos usar como instrumentos para a glória do Teu nome, aonde nós viemos estar orando, intercedendo pelos nossos amigos, companheiros, conhecidos, familiares, e mesmo aqueles que nós não conhecemos, colocamos diante do Senhor, que tem o poder e o controle de todas as coisas. Nos guarde, nos livre de todo mal, nos proteja com a Tua boa mão, segundo a Tua vontade, a Tua graça, misericórdia, para a honra e para a glória do Teu nome. Que o Senhor visite cada irmão que está conosco, nos ouvindo, nos acompanhando, em nome de Jesus. Pai, fortaleça a nossa fé, que nós possamos continuar firmes no Senhor, na Tua presença, na Tua palavra, em nome de Jesus, Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém. Deus possa continuar nos abençoando, fortalecendo a nossa fé, em nome de Jesus. Um abraço a todos.